Glória a Deus. Coloca pra gente, por favor, Romanos 12, 2. Aleluia. Romanos 12, 2. Como a Ivete bem lembrou, nós estamos no ano sobrenatural. Amém? Olha aqui. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui, transformai-vos, ou seja, a palavra está dizendo que não é ninguém que vai transformar a tua mente, é você. Quem tem que buscar a mudança da mente é você. Se você conseguir buscar a mudança da sua mente, sair desse mundão que está aí, e pensar corretamente no sobrenatural, vai acontecer o quê? Você vai experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar isso? Vem para o sobrenatural. Amém? Vamos ficar em pé. Eu vou pedir para vocês uma coisa. Abençoa a minha vida agora. Abençoa a minha vida, abençoa a minha família. Que eu seja um vaso do Senhor. Que o Senhor fale o que Ele tem para falar através da minha vida. Eu me faço vaso nas mãos do oleiro. Que eu possa receber direto da sala do trono e transmitir da sala do trono a noiva de Cristo, aquilo que Ele tem para falar, aquilo que Ele tem para tocar, e que o Espírito Santo possa tocar cada um dos corações, e que seja rema, que seja palavra transformadora nas vidas, que seja palavra transformadora nas vidas, em nome do Senhor Jesus. É sempre, Senhor, para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou pedir para você ainda em pé, abrir a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 2, e nós vamos ler o verso 7, Gênesis capítulo 2, é muito difícil achar esse, né? Gênesis 2, verso 7, o que está escrito aqui? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Podemos nos assentar, toma o seu assento, o seu lugar, e vamos começar a raciocinar aqui em cima. Vamos lá, não perde uma coisa, estamos no ano do sobrenatural, estamos buscando viver o sobrenatural de Deus, amém? E olha só que coisa muito louca esse versículo, a gente passa por ele vezes, e a cada vez que a gente passa por ele, Deus fala uma coisa diferente. Tem uma palavra que eu prego que eu começo com esse versículo, chama o alimento de Satanás, mas não é ela. Larissa e Selma podem ficar tranquilos, que elas já ouviram pelo menos umas 30 vezes eu pregar essa palavra, mas não é ela. Então formou o Senhor Deus ao homem do quê? Do pó? Legal.
Pó da terra é algo que é natural. Não é natural o pó da terra? Pó da terra, eu vou ali na rua, pego a terra, é algo natural, algo que eu toco. E ele fez o quê? Ele formou o homem desse pó. Amém? Só que olha o que ele faz depois. E lhe soprou nas narinas o quê? Me diz uma coisa, o fôlego de vida é algo que você pega? É algo natural? O fôlego de vida é sobrenatural. Então, na composição que você tem o natural do pó da terra, mas você tem o sobrenatural do fôlego de vida. E sabe o que Deus fez com isso? Nós somos a ponte entre o natural e o sobrenatural. Mais nada nesse mundo pode ligar o natural ao sobrenatural do que nós. Porque o natural e o sobrenatural fazem parte da minha constituição. Eu sou o natural, eu tenho um lado natural, um lado matéria, e eu tenho um lado sobrenatural, que é o meu fôlego de vida, que nada mais é do que o meu espírito. Porque quando eu me for, o corpo volta para a terra, da terra vieste, a terra voltarás, e o meu espírito volta para... É o natural e é o sobrenatural, do princípio, no momento em que eu sou formado, ao fim, no momento em que eu sou desformado. Não é deformado, é desformado. Eu deixo de ter a minha forma. Agora, é todo mundo que consegue navegar nesse natural para o sobrenatural? Se fosse fácil, a gente não precisaria ter um ano do sobrenatural e não estaria precisando ensinar a igreja a andar no sobrenatural. Então não é fácil, precisa algo para ativar essa nossa ligação com o sobrenatural. E o que é que vai ativar essa nossa ligação do natural com o sobrenatural? Abre lá em Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1, esse texto é um texto muito conhecido, né? Então vamos lá, Hebreus 11:1, o que está lá? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se... A fé navega onde? No natural ou no sobrenatural? No sobrenatural. O que vai ativar a minha capacidade de entrar no sobrenatural? Gente, olha aqui, eu não quero tocar no sobrenatural, eu quero entrar no sobrenatural. Que graça tem, nesse calor louco, eu ir para a praia e colocar só a pontinha do dedo no mar? Eu quero é mergulhar, eu quero ir lá na arrebentação, a onda vir. Aquilo que é uma delícia, disputar onda com prancha de surf lá para pegar jacaré, isso que é bom, cara. Entrar mesmo, molhar todo, né? Chegar na beira de uma piscina e dar aquele mergulho, assim, sair lá do outro lado. Que graça tem eu pôr o dedo no sobrenatural? Eu quero entrar, eu quero estar imerso no sobrenatural, eu quero viver no sobrenatural. Porque no momento em que eu vivo no sobrenatural, o natural se constrói na minha frente.
Lembra da outra vez que eu ministrei aqui? Tem 15 dias, né? 2 semanas? 2 semanas, quinta-feira. Que eu falei de Gênesis 1:1, lembra? O que forma antes? É o sobrenatural ou é o natural? Criou o Senhor Deus os céus e a terra. Ele cria o sobrenatural antes de criar o natural. Então o natural vem sempre depois. O sobrenatural está sempre primeiro. Então, se eu vivo no sobrenatural, eu acabo conseguindo construir o meu natural. Se eu coloco em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas me serão acrescentadas. E lá ele fala, todas estas coisas que ele tinha acabado de citar, o que era? Comida e roupa. O que comer, o que me alimentar, onde eu vou ter o meu teto. Então, no momento em que eu entro no sobrenatural, coloco o sobrenatural de Deus na frente, no momento em que eu trabalho para a edificação do reino de Deus, todas essas coisas naturais me serão acrescentadas. Por quê? Porque como Deus, e eu falo para vocês sempre, Deus tem quantos propósitos? 1. Se alguém falou para você converter, porque Deus tem um propósito na tua vida, sinto muito, mentiu para você, fake news. Deus tem um propósito. Esse propósito é edificar o reino dele na terra. Se eu entro no propósito dele de edificar o reino dele na terra, eu passo a ter um propósito de vida. Então, se eu quero ter um propósito de vida em Deus, obrigatoriamente eu tenho que entrar para edificar o reino dele na terra. Se eu não entrar, ele não vai me fazer nada. Ele não vai me entregar nada. Lembra, um bom tempo atrás, quando eu falei da obra, da construção, até falei com o pastor Rodrigo, que estava aqui, eu falei, pastor Rodrigo, você está construindo a sua casa, tem um vizinho lá que está construindo num terreno uma casa, você vai pagar o tijolo da casa do cara? Você vai pagar o pedreiro da casa do cara? Você vai pagar o material de construção da casa do cara? Ele é lógico que não, e Deus é a mesma coisa. Tem 2 casas sendo construídas, o céu e o inferno. O inferno é lugar que quem vai viver? O diabo e todo aquele que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, vai para o inferno. E o céu? Todo aquele que crê, vai para o céu. É simples assim, tem 2 caminhos. E a escolha é nossa. Eu vou para o céu ou vou para o inferno, sou eu que escolho. Não tem meio caminho. Não tem aquela coisinha que querem passar a mão na cabeça e falar, não, vai para o purgatório, vai purgar os... Mentira! Fake news. Mentira. Tem que quebrar isso. Céu, inferno. E eu escolho para onde eu vou. Se eu quero céu, preciso estar aliançado com Deus. E no momento que eu me alianço com Deus, eu passo a entrar no propósito dele, que é de construir, de edificar o reino dele na terra. E no momento em que eu passo a estar no propósito dele, de edificação do reino na terra, eu passo a ter um propósito de vida. E nesse momento, todas as coisas serão me acrescentadas. Porque Deus não vai pagar para alguém construir a casa do inimigo, até porque já construiu. O inferno está prontinho, vazio e pronto. Teve um dia que Deus me deu um sonho, um lago de fogo, como se eu estivesse olhando o vulcão por cima, assim, e vendo aquela lava pulando lá dentro, assim. E ele falando para mim assim, está pronto já. Só está esperando o morador, o primeiro morador para inaugurar. E a Bíblia não me diz que o primeiro morador, aquele que vai inaugurar o inferno, é o diabo, depois do grande dia de Deus. E eu não quero estar com o diabo lá. Não quero estar com o diabo lá. Eu lembro de um tempão atrás que o Edinho fez uma ilustração aqui na frente que foi perfeita. Eu guardei aquela e eu conto para todo mundo. Ele falou assim, você acha que o inferno é um lugar que o diabo vai ficar lá com o tridente dele na mão? Lembra disso que você falou? Você falou aqui em cima. Ele vai estar lá com o tridente dele na mão, aí você chega perto dele, ele
fico tremendo. Não, meu irmão. O inferno é um lugar feito para ele sofrer. Mas ele não quer sofrer sozinho. Ele quer levar o máximo de pessoas que ele puder para sofrer junto com ele. É um lugar de sofrimento para ele. Imagina como tem que ser ruim um lugar para ele sofrer. Eu não quero estar lá não. Então eu preciso do quê? Eu preciso da fé. A fé vai ativar em mim o quê? O sobrenatural de Deus. A fé é o grande ativador do sobrenatural. Se eu quero ativar o meu sobrenatural, entrar e viver no sobrenatural, eu preciso de fé, porque a fé fala em convicção. E o que é convicção? É a crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas. Eu tenho uma razão íntima para crer, eu quero ir para o céu. Essa é a minha razão íntima. Agora, meu Deus, é só você olhar a natureza que você tem a comprovação da existência de Deus. Você acredita que tudo isso que existe em volta da gente veio de uma junção por acaso que formou uma moléculazinha para daquela moléculazinha se juntar com outra que formou também por acaso, e juntar com outra que também se formou por acaso, e juntar com outra que também se formou por acaso, para formar uma proteína que é instável para caramba, qualquer coisa degrada uma proteína. Qualquer calorzinho não faz a clara do ovo ficar branca, cozinhar a clara do ovo. Não precisa muito não, né? Você joga um calorzinho nela, ela cozinha. A clara do ovo é uma proteína extremamente instável. Ela muda. Você pega o garfinho, bate ela assim, ó. Daqui a pouco você vai, joga um açúcar, faz um suspiro. Mas você vai batendo ela assim, ela vai fazendo o quê? Ela vai degradando, vai crescendo, né? Você vai pondo ar no meio dela, ela vai estufando, vai crescendo. Aí você faz aquele pudim de clara e me convida para comer. Cara, não dá para ser no acaso a formação de uma proteína. Não dá, é impossível. Então tem que ter Deus. Será que isso daí ia fazer essa infinidade, essa diversidade de vida que a gente tem na Terra? De insetos, quantos e quantas espécies de insetos existem? Quantos e quantas espécies de bactérias existem? De vírus existem? E eu não estou falando da gente, eu estou falando de vidazinha que precisa de muito pouca especialização. E ainda querem que a gente acredite no Big Bang. Bang Bang ainda é legal, tem uns filminhos de Bang Bang na televisão, bom, mas Big Bang não dá, cara. Não passa. Não passa. Mas o que falta para as pessoas que ainda acreditam nessa baboseira? Fé. Porque falta entrar no sobrenatural e perceber Deus. Se eu não entro no sobrenatural, eu não vou perceber Deus. E quando eu entro no sobrenatural, e quando eu percebo Deus, eu vou lá, eu estava em Hebreus 1:1, né? Eu vou em Hebreus 11:3, e Hebreus 11:3 vai falar assim, olha, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé, nós entendemos. Eu não vou entender pela razão, eu vou entender pela... Cada vez que alguém aparece falando assim, eu vou provar a existência de Deus, eu dou risada. Porque se algum dia, antes de Jesus voltar, é claro, porque
porque a hora que Jesus voltar está comprovado. Mas antes de Jesus voltar, se algum dia alguém, estou falando isso diante de Deus, se algum dia alguém provar a existência de Deus, eu rasgo a Bíblia. Eu abandono tudo e digo que o Evangelho é mentira. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós vamos ser salvados pela certeza ou pela fé? Não pela comprovação. Você precisa de fé para saber que isso é um copo d'água? Eu preciso de fé para saber que Deus existe. Então Deus não vai ser provado nunca antes da volta de Jesus. Porque se provar a existência de Deus, acabou a necessidade da fé. Porque aí eu vou ter a consciência da existência dele. Então, quando alguém... Teve uma coisa genial que aconteceu domingo passado de manhã. Um rapaz que estava alcoolizado, entrou aqui, depois saiu, ficou ali fora. E ele estava dando indícios de que queria voltar. E o interesse dele era voltar para tumultuar. Por quê? Nós tínhamos acabado de ter um louvor com batalha espiritual. Eu tinha vindo fazer o momento profético, fiz uma batalha espiritual no momento também. Ele veio dar a cara dele aqui dentro. Eu saí, fiquei conversando com ele lá fora, para ele não entrar, até acabar o culto. Fui para baixo da árvore ali, fui conversar com ele embaixo da árvore. E ele ficou o tempo inteiro falando que a Bíblia era mentira, que o Espírito Santo era mentiroso. Não era o rapaz que estava conversando comigo. Era um demônio conversando comigo. Eu soube que era um demônio conversando comigo no momento em que ele falou de pecados antigos meus. Pecados de antes de eu ser crente. Eu falei, porque além de tudo, Satanás é esperto, mas ele tem uns demôniozinhos burro pra caramba. O cara ele se desvendou, ele mostrou quem ele era quando foi falar do meu passado. Eu falei, então não é o rapaz que está conversando comigo. Então você não vai voltar lá para dentro, não. E aí eu instiguei o papo com ele ali embaixo, até acabar o culto. Quando acabou o culto, saiu todo mundo, eu falei, eu preciso pegar minha esposa, a gente precisa sair. Até logo. Volta aí um dia, sem beber. A gente vai conversar. Isso é o quê? Sobrenatural. E você percebe essas coisas através do quê? Dos dons que o Espírito Santo derrama sobre você. Um deles é discernimento de espírito. E ele te dá o discernimento, e você percebe, aqui a minha briga não é contra a carne ou sangue, eu não estou brigando contra esse rapaz, que falou que a família dele era evangélica lá de Campinas, e que todo mundo era evangélico, que ele já tinha lido a Bíblia 3 vezes. Ele leu o Rema, ele leu o Logos, ele não leu o Rema. Logos é a palavra escrita, ele pode ter lido. Ele não leu o Rema, que é a palavra transformadora, que é a revelação que Deus te dá através do Logos, através da palavra escrita. E aí, lá em João, Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, ele vai falar o quê? Abre lá. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Depois, se você quiser, você lê o capítulo 1 inteirinho. É o meu texto predileto da Bíblia. É o texto que eu acho mais lindo da Bíblia inteira. É João 1,
E aí eu colo ele logo na sequência. Quando eu acabo de ler João 1, eu vou lá e leio Hebreus 1. Eu junto um no outro. Coisa mais linda do mundo. Faz isso qualquer dia desse, você vai ver o que Deus vai revelar para você. Vamos lá. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com? E o Verbo era? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E querem que a gente acredite que nada gera alguma coisa. Quando o pessoal vem falar de Big Bang comigo, e aí começa a falar assim, não, tinha lá uma partícula primordial que se expandiu. Eu falei, legal, da onde veio essa partícula primordial? Não, eu quero saber do antes, porque se ela existe, é porque ela existiu de alguma coisa. Da onde que ela veio? Aí não sabe explicar, porque não tem explicação, porque a Bíblia é clara. No princípio criou Deus os céus e a terra. Legal. E aqui, olha, ele fala, e ele, quem é o Verbo? Jesus. O Verbo que se fez carne, é Jesus. No princípio era o Verbo. O Verbo é sobrenatural. No momento que ele se fez carne, ele se fez natural. Por que ele se fez carne para se fazer natural? Para morrer por mim e morrer por você. Por quê? Porque o sobrenatural não morre. Porque Deus é eterno. É um dos principais atributos de Deus ser o quê? Eterno. E aí ele fala assim, estava no princípio com Deus. Isso daqui eu não preciso nem falar, porque eu já expliquei para vocês o que é esse princípio. Esse princípio não é tempo, esse princípio é o quê? Código moral. Aquele homem é um homem de princípio, aquela mulher é uma mulher de princípios. Você não fala isso? Porque Deus é eterno. Se é eterno, não tem começo. Como é que pode ter princípio? Esse princípio é o código moral de Deus. E quando Jesus vem, ele vem com o que nele? No princípio com Deus. Ele estava no mesmo princípio, no mesmo código moral do Pai. Que código moral é esse? Deus não deu os 10 mandamentos? Isso é um código moral. E quando Jesus vem, Jesus fala, vem cá, eu não vim para revogar nada, eu vim para cumprir. O quê? O código moral. Eu quero estar no sobrenatural, o que eu tenho que fazer? Cumprir o código moral. Isaías 40, 28, estamos indo para o fim já. Isaías 40, 28, gente, você precisa entender o sobrenatural, para entrar nele, para viver nele, para perceber ele, quando você está andando pela rua, pelo natural, para quando você estiver conversando com alguém, que na realidade não é o alguém, é um demônio falando através desse alguém, você precisa perceber isso aonde? No sobrenatural. Você precisa perceber, quando você abre a Bíblia e começa a ler um texto, você precisa perceber Deus falando contigo através daquele texto, e você vai perceber isso aonde? No sobrenatural. Porque senão você vai entender princípio como começo. Como começo, se Deus não tem começo? Mas Deus tem princípios, Ele tem moral, Ele tem um código moral. Isaías 40, por favor, eu dei uma enroladinha aqui para ver se chegava lá, mas não chegou. Isaías 40, 28, olha lá, vamos lá? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, Deus é o quê? O eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, olha,
O Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Como que Deus poderia ficar cansado se Ele é sobrenatural, se Ele é eterno? Como que Ele... Deus não se cansa. Jesus falou, meu Pai trabalha até hoje. Meu Pai trabalha até hoje. E aí eu vou pedir para a gente ir para Apocalipse 22, 13. Gente, esse verso é chave. Cata essa chave para você. Agarra essa chave, não larga ela. Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o princípio e o fim. Jesus é o princípio. O que é o princípio? É o código moral de Deus. E Jesus é o fim. Peraí, mas Jesus não é Deus? Jesus é eterno. Se Jesus é Deus, Jesus é eterno, Ele não tem princípio, Ele não tem fim. Então o que a gente entende desse princípio e desse fim? Jesus é o próprio código moral de Deus. E Jesus é o fim, é a finalidade que nós temos de vida. Qual é o meu fim? O meu fim é ser igual a Jesus. A minha finalidade é ser igual a Jesus. Isso é o fim. A minha atividade fim. Qual é a minha atividade fim? Ser a cópia de Jesus. Para que a cada dia eu me pareça mais e mais com Jesus. Porque Jesus não tem fim. Então agora prepara para uma coisa. Olha aqui. Se o código moral de Deus está em Jesus, e Jesus é o verbo é o que numa frase? O que o verbo mostra numa frase? Ação. Opa, então Jesus é a ação. É a ação do quê? Do código moral. O que é o código moral em ação? Chama ética. Sabe o que é a ética? A ética é a vivência do código moral. É isso que se estuda em filosofia. Quando em filosofia se estuda moral e ética, a ética é como eu me comporto diante do código moral do meu grupo. E aí eu tenho desde o código moral do meu grupinho social ali, da minha família. Eu tenho coisas que são da minha família, regras de convivência da minha família. É um código moral. E como eu ajo nesse código moral, é a minha ética com o código moral da minha família. Eu tenho um código moral na escola, que a cada dia anda sendo mais quebrado, mais destruído. Por quê? Porque ninguém respeita mais ética. A gente fala em ética hoje, parece que a gente está falando do bicho-papão, de algo inexistível. Acho que eu fiz um neologismo aqui. De algo que não existe. Ninguém fala mais de ética. Eu tenho que ser ético. Que ética? Eu tenho que ganhar dinheiro. Se eu enganar os outros, problema deles. Eu me surpreendi muito. Uma vez, eu era jovem no Rio de Janeiro, procurando emprego. E aí apareceu um emprego para vender seguro. Vender papel. Ia ser num quiosque de shopping, né? Então, primeiro dia de treinamento, já fui selecionado para ir para o primeiro dia de treinamento, estava no primeiro dia de treinamento, uma semana de treinamento, segunda a sexta-feira, na segunda seguinte, a gente já estaria no shopping, cada um no shopping que ia ser enviado para trabalhar. E estou eu lá, fazendo curso de venda.
Vou lá tentar vender, vou aprender a vender. Todo mundo vende e ganha dinheiro, eu vou vender e vou ganhar dinheiro também. Aí eu fui lá fazer o cursinho de venda. Segunda-feira, chegamos lá, já entregamos a carteira já ia ser devolvida para a gente, assinada na sexta-feira. Segunda-feira, cursinho, dia inteiro, manhã e tarde, horário comercial, horário que a gente iria trabalhar. Terça-feira. Na quarta-feira, no coffee break da tarde, a professora me chamou num canto. Falou: Milton, você tem certeza que você quer trabalhar vendendo seguro? Eu falei: eu tenho, porque eu preciso de um emprego, eu preciso trabalhar. Ela falou: mas você não vai conseguir vender. Eu falei: por quê? Você não sabe mentir. Você não sabe enrolar. E para você ser um bom vendedor, você tem que saber enrolar o outro. Eu acho melhor você não se enganar mais. E aí eu descobri porque que eu sempre tive problema com venda. Aliás, esse problema eu tenho até hoje. Eu não dou conta de vender. Eu tive um jornalzinho gospel aqui em Poços de Caldas. Eu passava na frente das lojas para tentar vender anúncio de uma coisa que era minha, que eu acreditava, que eu sabia que era bom. Para vocês terem ideia, sabe quem escrevia coluna de louvor? Diante do Trono. Tinha uma coluna de meia página, que quem escrevia para mim mensalmente, Silas Malafaia. Era o nível do jornalzinho. Ele escrevia pelo Conselho Nacional de Pastores, que ele era o presidente. O pastor Jorge Linhares, ele tinha outra meia página no meu jornal, pelo Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. Só tinha, eu só escrevia o editorial na primeira página e acabou. Na página 2, né? Nem na primeira, na página 2. O resto, eu não tinha uma linha escrita por mim. Era só figurão que escrevia no jornal. Eu não conseguia entrar nas lojas para vender anúncio. Eu tremia, eu tinha a chave da igreja, eu corria para a igreja passando mal, porque eu não conseguia vender. Eu não dava conta de vender. Eu tremo na base se eu tenho que vender alguma coisa, apresentar alguma coisa para vender. Eu sei fazer, mas eu não dou conta de vender. E essa era a coisa, você não sabe mentir. Você não vai dar conta de vender, você não vai saber enrolar ninguém, porque era papel, documento, é seguro. Jesus é a ética, é o cumprimento da moral de Deus. E Ele é a finalidade de nós. Ele é a finalidade de nós. João 6,38. Estamos acabando. O que está aí? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha, e sim a vontade daquele. Quem é que falou isso daí? Jesus. Ele não desceu do céu para fazer a vontade dele, mas para cumprir a vontade. Ele é a ética, ele veio para cumprir a moral de Deus. E aí, olha aqui, Efésios 5:1, para a gente acabar, faltam 2 textos que eu quero mostrar para você, para a gente terminar aqui. Efésios 5:1, o que está lá? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos. Você é filho amado de Deus? É? Imita Ele. Ah, mas é muito difícil imitar Deus. Então vamos para o último texto. 1 Coríntios 11:1.
E para você saber que é o último texto, estou guardando. 1 Coríntios 11, 1. Porque é muito difícil imitar Deus. Mas aí o apóstolo Paulo nos fala assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Se eu não posso imitar Jesus, eu imito Paulo, porque Paulo imita Jesus. Jesus está te chamando para entender o propósito dele, que você vai encontrar quando você estiver no sobrenatural. Para entrar no propósito dele, de edificar o reino dele na terra. E a hora que você entrar no propósito dele, de edificar o reino dele na terra, você passa a ter um propósito de vida. E todas aquelas coisas lhe serão acrescentadas. É o único lugar que a gente pode barganhar com Deus. Você quer que todas aquelas coisas lhe sejam acrescentadas? Você quer ter uma vida tranquila, uma vida boa, dentro do propósito de Deus? Entra no propósito de Deus. Se você não entrar, você não vai ter. Entra no propósito. Vem para o propósito você também. Vamos ficar em pé? Assim a gente tem a convicção de que está acabando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que nunca orou para Jesus, pedindo para Ele controlar a sua vida? Tem alguém aqui que nunca teve a oportunidade de reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? Fecha os olhos. Começa a pedir para o Senhor para te colocar dentro do propósito dele. Começa a falar com ele e te colocar, e pedir para ele te colocar dentro do propósito dele. Pede para ele. Agora, você que nunca pediu para o Senhor ser seu Senhor e Salvador, se tem alguém assim aqui, é a tua chance. Você não veio aqui por acaso. Não existe acaso. Foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui. Se você quer reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador, essa noite, nesse lugar, eu vou convidar você a dar um sinalzinho com a mão, do teu lugar mesmo. Só faz assim. Eu quero reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. Só dá um sinal. Posso te falar uma coisa? Ninguém te leva para o céu, só Jesus. Tua mãe não te leva para o céu, teu pai não te leva para o céu. Eles podem ir, mas se você não estiver em Jesus, você fica. Teu irmão, teu amigo, tua amiga, ninguém na hora de ir para o céu vai pegar você pela mão e vai te levar. Ninguém. Só você. Então, não tem por que eu ter vergonha de aceitar Jesus. Até porque Jesus disse: se tiver vergonha diante de mim, eu vou ter vergonha de você diante do Pai. Agora, se você quiser reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador,
Do teu lugar, levanta a tua mão. Glória a Deus. Sabe o que é dar um passo de fé e começar a ter fé? Está todo mundo de olho fechado, eu vou pedir para a igreja continuar de olhos fechados. Eu vou te convidar a dar um passo de fé, sair do teu lugar e vir aqui na frente, para eu poder orar com você daqui. É mais de uma pessoa, está uma distante da outra, não dá para eu estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se alguém puder, traz, vem junto, para não vir sozinho, ó, ficar envergonhado, vem junto, traz, dá o seu passo de fé pela vida Isso é evangelismo. Isso é evangelismo. Você que veio, você repete comigo uma oração? Repete comigo uma oração? Fala assim: Senhor Deus. Fala mesmo. Pode falar, verbaliza bem isso. Senhor Deus, eu creio que o Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que Ele morreu naquela cruz pela minha vida, pelos meus pecados. Eu creio que depois da cruz Ele foi ao inferno e arrancou do diabo todo escrito de dívida que tinha contra a minha vida. Senhor Deus, repete comigo: Senhor Deus, eu creio que Jesus ressuscitou. Eu creio que Jesus ressuscitou. Eu creio que Jesus ressuscitou. E eu creio que Ele foi elevado aos céus, que Ele está sentado à direita de Deus Pai, julgando a minha causa. Senhor Deus, gente, fala, se você não falar, não vai, não deixa o diabo calar a tua boca, fala. Ele não quer que você fale, ele está te pondo vergonha, medo, qualquer coisa, mas fala. Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida e me recebe como filho. Agora eu vou orar por você. Eu vou pedir para um líder orar com você, confirmando que você quer realmente isso, confirmando. Aleluia. Desprezível por mim.
Jesus, toda a glória somente a ti. E Jesus, toda a glória somente a ti. E não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, o Rei da glória. Minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória, o Rei da glória. Igreja, hoje tem festa no céu, hein? Ele é o Hoje tem festa no céu, é noite de júbilo, é noite de alegria. Rei da A festa no céu, a festa no céu. Sempre, sempre, sempre que um justo é resgatado, há festa no céu essa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Em Atos fala que o Senhor trazia para a igreja aqueles que estavam sendo salvos. Houve salvação essa noite. O céu está em festa. Você pode honrar a Deus com seu aplauso. Você pode agradecer a Ele. Você pode dar glórias a Ele. Glorifica o Senhor. Glorifica